pessoal, estou sem retorno aqui no estúdio, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso plantão aqui de dúvidas de recursos do direito constitucional da nossa segunda etapa. Bem-vindos é meio retórica, eu só quero dizer que vocês podem ainda continuar contando conosco aqui com o apoio do curso, dos professores todos, assistentes, titulares das disciplinas, porque hoje a gente vai fazer a análise daquele espelho que foi publicado ontem e, obviamente, quem está aqui conosco sabe que perdeu a aprovação inicialmente justamente porque não fez aquela única peça identificada erroneamente pelo examinador como a cabível na hipótese, que é aquela ação nomeada como ação de condenação. Então hoje a gente vai fazer aqui um apanhado das razões que podem ser apresentadas nas suas razões, na sua argumentação, para a gente tentar reverter esse resultado. Em direito material, eu imagino que vocês não tenham tantas dúvidas, justamente porque o gabarito, o espelho publicado pela FGV ontem, ele veio praticamente idêntico ao que eu apresentei no LFG Comenta. Então, sem maiores questões a serem discutidas na parte dissertativa da prova, agora na peça, mais uma vez, a gente teve o problema que vocês estão acompanhando, e para falar disso com muito mais propriedade que eu, o Renato está aqui. Renato, boa tarde também. Boa tarde, Natália, boa tarde aos amigos. Não é uma boa tarde, na verdade, em virtude na minha opinião, a OAB ter sido extremamente... Ela passou o facão, essa é a verdade, a expressão é essa. Porque não há indícios no problema de que não caberia mandado de segurança. Caberiam as duas ações. E a OAB, já antevendo essa situação, ela já tratou de fazer um gabarito comentado explicando por que não caberia mandado de segurança. Então, eles estavam querendo, na verdade, justificar o equívoco deles. Só que quem trabalha com constitucional sabe que o instrumento cabível não seria aquele. E, principalmente, quem entende de processo civil sabe que houve uma série de equívocos na confecção do gabarito e, sinceramente, eu faço uma crítica. Eu não acho que ninguém agiu com dolo, eu não acho que ninguém agiu de má fé, mas eu acho que eles fizeram uma prova sem antes pensar no gabarito. Então eles simplesmente elaboraram um problema para que os alunos resolvessem, e acho que talvez durante a semana passada ou retrasada eles pensaram num gabarito, no que de fato seria para essa prova, porque não se justifica o não cabimento do mandado de segurança, e vou explicar para vocês o porquê. Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando qual seria a autoridade coatora, como é que eu conseguiria enquadrar isso na lei de mandado de segurança, no artigo 5º 69 da Constituição Federal. Então vamos por partes. Vamos só lembrar rapidamente que o José era domiciliado na cidade ABC e do estado X. Então ele tinha uma cidade na qual ele morava, estado X. E ele foi até um hospital, porque ele estava passando mal, estava com dor de cabeça, só que esse hospital municipal não tinha CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Então acontece, aí aconteceu todo um martírio, ele ficou 12 horas esperando, ele foi maltratado, zombaram porque ele estava de pé na fila, atitude vexatória, aviltante, debocharam, áspero, expressões usadas no problema. E aí ele agravou o estado dele, ele precisava ser transferido imediatamente. Então o problema da prova, especialmente, vamos pensar como advogados, era a transferência dele para uma CTI, não importa onde, mas essa era a questão. O que acontece? Ele ficou sabendo, e aí foi a deixa da OAB, que haviam ali na região hospitais municipais, estaduais e federais que tinham esse tipo de tratamento e tinham, portanto, a CTI. Só que ele não tinha dinheiro. E era uma situação, o problema diz isso, danos irreversíveis, risco de morte, ele precisava ser internado de um dia para o outro. Ou seja, era algo que ele tinha que tomar, era uma situação que ele precisava a resposta, a tutela jurisdicional, ele não podia aguardar uma semana, 2 semanas, 10 dias. O problema diz isso. Vamos lá. No gabarito, segunda parte da minha explicação, no gabarito, eles falaram que era uma ação de condenação. É uma ação que não existe. Existe uma ação condenatória, mas ação de... o problema é falar... eles falam uma ação condenatória
tá? Mas essa ação condenatória que eles evidentemente falaram, eles disseram o seguinte: por que não caberia mandado de segurança? Primeiro, porque a MS não tem perdas e danos, realmente não tem. Para você poder entrar com impetrar mandado de segurança, seu direito líquido e certo tem que estar na petição inicial. Segundo, não há autoridade coatora, vamos justificar essa questão. E terceiro, necessidade de prova testemunhal ou pericial, que também é uma questão a ser discutida. Tá? Nós vamos entender, na verdade, por que esses três requisitos eles não se sustentam até para fins de recurso, que é a parte importante. E no polo passivo entraria, e aí pasmem, a autoridade municipal, ou seja, nós teríamos o município, ABC, o Estado X e a União. Tá? Genericamente estaria o Estado, a Federação, a União e o município. Para quem que eu distribuiria? Para a Seção Judiciária Federal. Eu faria um litisconsórcio passivo entre 3 entes de níveis diferentes e todos eles seriam deslocados para a autoridade federal. E eu teria que pedir a internação, com fundamento no artigo 196 da Constituição Federal, dizendo que ele precisava ser internado imediatamente. Então eu já pediria uma tutela antecipada dentro dessa ação de condenação. De fato, para quem seguiu essa ação teria que ter feito isso. E pedir uma indenização em face do município. Ou seja, nós temos 3 réus, mas somente um sofreria indenização com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Eu teria que fazer esse pedido de indenização contra o município. Muito bem. Então, vamos passar por partes agora, vamos começar a entrar nos meus argumentos em relação ao recurso. Primeiro, o que ele deseja? Ele quer ser internado. Indenização pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. O que ele precisa hoje é ser internado. Ele está correndo risco de morte, sob pena do espólio dele ter que cobrar indenização. Então ele precisa ser internado. Então acontece, nós temos direito líquido e certo? Temos o laudo. O médico deu um laudo, dizendo que ele precisa imediatamente de um centro de terapia intensiva, tratamento intensivo, o que quer que seja. Segundo, existe uma obrigação constitucional. Tá? Existe uma obrigação constitucional. A obrigação constitucional do Estado em sentido amplo, prover a saúde. Então a gente tem um cerceamento de um direito? Nós temos. Segunda situação, no meio de uma ação emergencial, que é o que ele precisa de hoje para amanhã, eu vou ter que ficar discutindo indenização? Para quem é advogado sabe disso. Não existe ação mais trabalhosa que indenização. Indenização você tem que provar, você tem que argumentar, você tem que você tem que criar uma situação fática que o judiciário consiga enquadrar o direito naquela situação e fazer provas. Ou seja, o meu cliente precisa ser internado hoje, amanhã, e eu vou ter que parar para fazer uma indenizatória, uma ação de indenização. Eu vou ter que discutir culpa, ação, omissão, nexo de causalidade. Eu vou ter que discutir uma série de circunstâncias que hoje não são importantes. Ele poderia entrar com uma ação contra o município depois, mas hoje o que ele precisa ser internado é irrelevante hoje se ele foi bem ou mal tratado dentro do hospital municipal. O que importa é que o hospital municipal não tem a CTI e ele precisa de uma CTI. E isso é o objeto litigioso dessa causa. Bom, então a primeira questão é, estrategicamente seria desnecessário, ou melhor, altamente não recomendado, argumentar agora indenização, tirando até o foco do juiz. Porque o foco do juiz é verificar se ele tem direito ou não a ser internado. Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, eu preciso de uma situação emergencial e eu vou inserir na minha peça uma situação altamente complexa. Vou gastar 10 laudas de petição para discutir indenização, sendo que no final eu quero a CTI. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí vamos para a parte um pouco mais processual. A formação do litisconsórcio. Formou-se um litisconsórcio entre município, Estado e União. Isso é proibido? Não, não é proibido. Eu me dei o trabalho ontem à noite, estava tão irritado, até falei com a Natália ontem, eu me dei o trabalho de procurar alguns julgados do STJ. Você vai encontrar timidamente no STJ a permissibilidade de algumas situações em que se autoriza município, Estado e União. Só que pensando aqui comigo, a gente vai ter um pequeno problema. Porque se a gente faz uma formação de litisconsórcio entre Estado, município e União, nós temos que evidentemente eleger
quem será o juízo competente, ou melhor falando, processualmente falando, a justiça competente para julgar esse caso. E evidentemente que se escolheu a justiça maior, ou seja, a Justiça Federal, com fundamento no artigo 109 da Constituição. A gente vai ter um pequeno problema. Formando esse litisconsórcio, um juiz federal vai ter que deliberar sobre um município e sobre um estado. Qual é a competência que a Justiça Federal, é só você ler o artigo 109, tem sobre um estado e um município? Eu, Renato, juiz federal, entendo que, por conveniência e oportunidade, o hospital que estaria mais adequado para aquele caso seria o hospital municipal. Eu vou determinar, eu, juiz federal, vou determinar que um órgão municipal cumpra uma decisão minha. Então, qual é a possibilidade de acontecer isso? E mais, o problema claramente diz, o gabarito claramente diz, que eu teria que pedir uma indenização, em face do hospital, ou em face do município, em virtude da atitude, entre aspas, ilícita, que o hospital me causou. Eu, juiz federal, vou julgar uma indenização entre um particular e um hospital municipal. É a mesma coisa que um juiz militar fazer o meu divórcio. É a mesma coisa. Ele não tem competência material para poder julgar isso. A competência é absoluta. Artigo 113 do Código de Processo Civil. Então existe essa situação de que um juiz federal não poderia determinar isso. Há um outro problema processual. Então vamos por partes. Primeira questão. Primeiro argumento seria a total falta de senso de tentar discutir uma questão indenizatória dentro de uma situação emergencial. Segundo argumento, a questão da competência de um juiz federal ter que julgar uma indenização entre particular e município, ou determinar que um estado, por exemplo, estado no sentido aqui estrito, estado X, admita um sujeito numa CTI. Renato, deixa eu tirar uma dúvida sobre esse segundo ponto que você colocou. Quando o examinador no gabarito coloca que no polo passivo o município ABC, o estado X e a União estão reunidos, então isso também foi um erro? Na verdade não foi um erro. Tecnicamente falando, seria possível. Mas pelo direito que ali se postula, a gente tem um problema. Porque a Justiça Federal vai determinar uma obrigação que pode ser do estado do município. Tem até uma súmula, se eu não me engano é a súmula 150 do STJ, você dá uma conferida para mim? Súmula 150 do STJ que fala sobre uma situação dessa, que um juiz estadual, por exemplo, é por analogia, tá? Ele não é obrigado a respeitar uma decisão de um tribunal regional federal, a não ser que ele seja na competência estadual delegada, federal delegada, tá? Então, é algo mais ou menos assim, não é? Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença do processo da União. Ah, não. Então procura a súmula 55. Ou é 150 ou era 55 do STJ. Eu acho que era 150, acho que era 55. Se não for... O Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão preferida do juiz estadual investido de... Exatamente. O TRF, por analogia, ele não é competente para julgar uma situação em que um juiz estadual deu. Então, o que vai acontecer na prática? Um juiz federal, ele não pode determinar uma ordem a um órgão estadual, cuja competência de sua gestão é de um juiz estadual. Tá? Então, o segundo ponto era da competência. Terceiro ponto, cumulação indevida de pedidos. Cumulação indevida de pedidos. Que é muito parecido com esse argumento que eu dei agora, mas agora a gente vai dar um outro enfoque. Se vocês abrirem o Código de Processo Civil, no artigo 292, parágrafo 1º, o parágrafo 1º determina quais são os 3 requisitos para que você cumule pedidos. Primeiro requisito, os pedidos têm que ser compatíveis entre si. Tá? Aí você pode até tentar encontrar uma compatibilidade dizendo que todos decorrem da mesma situação fático. Tudo bem. Inciso 2, que o juiz tenha que ser competente para julgar todos os pedidos. Qual que é o meu pedido? Meu pedido é 1.
ir para uma CTI, não importa o hospital. 2, ser indenizado pelo um hospital municipal. Um juiz federal não tem competência para poder julgar uma situação dessa. Então a acumulação de pedidos, ela é indevida. Geraria inepes da petição inicial, com fundamento no artigo 295, parágrafo único, inciso, pedidos compatíveis entre, inciso 3. Inciso 3. 295, parágrafo único, inciso 3. Eu não posso acumular pedidos que não poderiam estar dentro do mesmo processo. Eu poderia cobrar o município? Poderia, numa outra ação. O que é altamente recomendável? O certo, ninguém ia fazer 2 peças na prova, mas o certo como advogado, qualquer advogado faria isso. Entraria com uma ação contra o município, pedindo indenização, que é uma situação retrospectiva. Eu vou olhar para o passado. E a situação prospectiva, qual é? Eu preciso da CTI. Aí eu posso colocar município, estado, e aí com as críticas que eu já havia feito. Tá? Então, basicamente, essa é a situação. Tem uma terceira situação que até o professor Danilo trouxe para cá. Ele até, isso, na verdade, apesar desse argumento ser pertinente na prática, talvez ele para recurso não... Se alguém quiser argumentar, apesar de que na prática ele seria um argumento que para um advogado a gente levaria em consideração. Ele conversou com o diretor de um hospital municipal, e o diretor do hospital municipal disse que quando acontece uma situação dessa, tem que se mandar para o diretor, não é isso? O médico encaminha para o diretor, e o diretor é quem vai encaminhar para alguém. Então, tecnicamente falando, não é nem o Estado, nem o município que faz isso, é o diretor que faria uma situação dessa. Tá? Para a Secretaria da Saúde, ela faria. Então, tem essa situação. Certo? Até porque mandar para o município, se eu tivesse que entrar com uma ação, eu entraria contra o secretário da Saúde, que é quem cuida disso, não o município. Certo? E por quê? Porque tem um posicionamento do Eli Lopes Meirelles, que diz que, já entrando agora no mérito do mandato de segurança, a autoridade coatora é todo aquele que tem competência para desfazer o ato ou praticar o ato. Então, nesse caso específico, quem deveria estar no polo passivo, se fosse para imaginar a situação, seria a Secretaria da Saúde Municipal, Estadual e tal. Bom, vamos para o último argumento agora. Por que é mandado de segurança? Primeiro, porque é inviável perdas e danos. Tá? É inviável perdas e danos. Certo? Esse é o primeiro ponto. O aluno, na qualidade de advogado, ele tem que escolher qual é a melhor posição jurídica. Então, o que não se pode fazer hoje, o que a OAB não pode fazer hoje, isso é um argumento acho que válido para vocês, é o seguinte: é ela traçar uma situação litigiosa, que de fato ela traçou, e ela já imaginar qual é o caminho jurídico que tem que se tomar, esquecendo que existem outros caminhos jurídicos. Uma coisa é você errar. Você entrou com habeas data. Olha, eu quero uma informação, por que eu não consigo uma CTI? Isso está errado. Uma coisa é você errar a peça. Ah, entrei com habeas corpus. Desculpa se alguém entrou com habeas corpus, mas aí você errou a peça. Errou a peça porque esse não é um instrumento jurídico válido para esse caso. Outra coisa é você ter uma fungibilidade permitida por conta dos caminhos válidos. Eu posso entender, não é uma questão de eu esqueci a indenização, ou eu tirei a indenização do MS para poder justificar o meu MS. Não é esse o argumento. Porra, eu quero entrar com o MS, o que me atrapalha é a indenização, que eu sei que eu não posso cobrar. Eu não estou pedindo para tirar a indenização. Eu quero apenas dizer que a indenização não é hoje a situação próxima que eu preciso. Ela é uma situação remota. Ou seja, eu vou pedir indenização, mas não agora. Tá claro? Então esse é o ponto. O advogado tem que ter essa liberdade de estratégia. Então, primeiro, é inviável perdas e danos. Segundo, mandato de segurança é um remédio mais efetivo. Você vai entrar com uma ação de condenação, uma ação condenatória, com tutela antecipada, mandato de segurança é muito mais efetivo. Tem preferência na tramitação. O mandato de segurança já é distribuído com urgência, tutela antecipada você tem que pedir, tem uma série de situações. O MS, na verdade, ele é muito mais tranquilo a concessão do MS, porque o contraditório, na verdade, ele é muito mais mitigado. Então, ele é muito mais, o legislador, o juiz se sente muito mais tranquilo na concessão do MS. Terceiro, eu não preciso provar prova testemunhal nem pericial.
Se eu tenho um laudo médico, que é o que eu desejo, e excluindo os danos, porque aí para dano é outra história. Para cobrar dano, aí então fica prejudicada essa questão de perícia e testemunha para dizer que eu sofri, enfim, sofri danos naquele hospital municipal. Então estaria excluído isso. E a questão da autoridade coatora, que é a grande pedra de toque. Então, primeiro, todos têm direito à internação. Isso é um direito material legitimante para você pensar que se você tem direito à internação e você não está internado, de alguma forma, de maneira expressa ou tácita, alguém está ali negando o direito de ser internado. Alguém fala, mas poxa, Renato, isso é muito abstrato. Então vou explicar para vocês. A Lei 12.016, é importante até que vocês lembrem disso, a Lei 12.016 de 2009, que é a lei que regulamenta infraconstitucionalmente o mandato de segurança, no seu artigo 1º diz o seguinte: cabe mandato de segurança, quando, abre aspas, houver justo receio de sofrer a lesão. Ou seja, há um justo receio. O grande problema é não pensar que o mandato de segurança ele só será repressivo. Ele também é preventivo. O sujeito impetra habeas corpus para não ser preso. Não há ainda existe uma iminência, mas ele ainda não foi preso. Então não houve ainda um cerceamento do seu direito de locomoção. Hoje ele pode andar, mas ele impetra um habeas corpus para poder não ser preso. Eu impetro o mandato de segurança. E qual que é o meu argumento? Primeiro, é uma situação de urgência. Então eu não posso hoje me dar ao luxo de chegar ao judiciário como se fosse uma roleta e verificar se o juiz municipal, a autoridade municipal vai me conceder a cirurgia. A estadual, agora a federal. Eu não posso me dar o luxo. A CTI que eu preciso de hoje para amanhã. Eu estou com risco de morte, danos irreversíveis, como fala o problema. Então, o primeiro ponto importante que nós temos que guardar nesse caso é a situação de urgência. Segundo, burocracia de hospital público. Eu preciso realmente falar para vocês que existe uma burocracia em hospital público. Então, o fato de eu simplesmente tentar ir em hospitais gera uma burocracia. Então, a autoridade coatora, se eu quiser, por livre e espontânea vontade, ir a um hospital público, tentar ser internado, eu não vou conseguir. Isso é fato notório. Você pode usar até no seu recurso como argumento o artigo 334, inciso 1 do CPC. O 334, inciso 1, fala que fato notório não depende de prova. Mais um argumento para você poder impetrar o mandato de segurança. Tá? E pelo fato dele não poder ir de hospital para hospital. Então, a gente tem hoje argumentos para entender que... Então, veja a minha situação. Meu cliente me procura e fala, Renato, eu preciso ir para uma CTI. Existem hospitais municipais, estaduais e federais. E eu penso, se eu for de hospital para hospital, eu não vou conseguir eu não vou atingir minha finalidade. Eu sei que existe burocracia. Então, qual é o grande problema? Em virtude da ineficiência do Estado, eu vou impetrar um mandado de segurança preventivo para fazer o quê? Para ter a permissibilidade de chegar num hospital municipal, estadual e federal e conseguir a CTI. É isso que eu quero. O meu desejo é esse. O que se resolve é com isso. Quem entrou com ação de indenização, está certo? De acordo com o gabarito, está. Eu peço desculpas se eu estou, na medida do possível, no meu argumento aqui retórico, tentando desqualificar a ação de indenização. Eu estou tentando por um motivo, porque eu acho que tem que aceitar as duas peças. Tanto o MS como a ação de indenização. Mais uma vez, a OAB perdeu uma boa oportunidade de mostrar que quem faz a prova é advogado. Porque nesse caso específico, um bom advogado não seguiria à risca aquilo que está no gabarito. Desculpa se alguém fez isso, na verdade daria para entrar com essa situação, daria para entrar. Não vou falar assim, a questão está errada, a questão não está errada. O grande problema é uma incompatibilidade. Existem os erros procedimentais, erros de procedimento. O artigo 292 da acumulação e essa questão aqui, de formação do litisconsórcio passivo. Essa é a grande complicação do caso. Natália. Joia, Renato, obrigada. Renato, sua fundamentação e todas as considerações que você
trouxe aqui no recurso são muito sólidas, são muito robustas pelo cabimento do mandado de segurança. Eu quero tirar uma dúvida pessoal com você. É claro que, então, pelo que você concluiu, as duas ações seriam cabíveis. Tanto a condenatória, proposta pelo examinador no gabarito, quanto o mandado de segurança, correto? As duas seriam cabíveis. Mas, pelo que eu entendi, as duas seriam cabíveis, mas o MS, nessa hipótese, era preferencial. Na verdade, se eu puder estabelecer com uma frase para entender bem o que acontece, é o seguinte: lendo o problema com calma, esquece OAB, esquece tudo. Lendo o problema com calma, o problema dá a entender que caberia uma ação de indenização. Porque ele quis colocar condenação, quis tentar esconder a autoridade coatora. Essa foi a intenção do examinador. Então, quem fez uma ação cognitiva, uma ação de indenização, está certo. Como advogado, mandado de segurança. Entendi. No caso, como advogado na prática, que é aquilo que a OAB pretende avaliar, o comportamento do aluno que vai se tornar advogado, como advogado, na prática, o ideal teria sido elaborar um mandado de segurança num caso como esse. Então, quer dizer, não há justificativa para a banca não admitir o mandado de segurança, né, Renato? Não. Não há justificativa. E assim, não é, nesse caso específico, a gente eu falo isso por experiência, a Natália também, a Natália é bem mais velha que eu, ela até pode falar isso. A gente tem muita experiência de correção de prova em segunda fase. Levei um chute agora aqui. A gente tem muita experiência de correção de prova em segunda fase. Então, assim, é o 13º ano de docência em relação a isso. Ou seja, são 39 provas que já passaram. E eu não nego para vocês que eu já tentei achar em algumas peças, na prova da ordem, isso é um elogio que eu faço à ordem, peças muito bem feitas que eu tentei achar argumentos para poder recorrer. Então, ó, gente, talvez é por aqui, mas eu sempre assevero, e isso acho que é uma honestidade intelectual, eu sempre assevero, ó, não está certo, mas você pode tentar partir por esse argumento, porque é uma corrente doutrinária minoritária, há um posicionamento minoritário, isso pode acontecer, já aconteceu e pode acontecer futuramente. Ó, para quem fez cautelar tal, daria para entrar, daria para seguir esse argumento, você poderia tentar induzir o raciocínio e mostrar assim, ó, não é o mais certo, mas também não está errado. Um juiz na prática aceitaria. Agora, esse caso que nós estamos falando hoje é escancarado. Esse caso é escancarado. Então, assim, ao meu ver, a situação da falta de autoridade coatora, ao meu ver, não se sustenta. Então, na minha opinião, existe autoridade coatora, na minha opinião, existe a possibilidade de mandado de segurança, existe o erro em relação à competência e à legitimidade, e volto a dizer a vocês, a legitimidade não, desculpa, acumulação de pedidos, porque a legitimidade, a competência e a legitimidade aqui, com a acumulação de pedidos, decorre de um simples fato. Como é que uma autoridade federal vai decidir sobre uma indenização de um município em responsabilidade objetiva em face de um particular? Como é que a Justiça Federal vai julgar uma discussão? Porque o que acontece? O que é acumular pedidos? Acumular pedidos é você pegar pedidos que potencialmente poderiam andar em ações distintas e você, por economia processual, efetividade, harmonia de julgados, aglutiná-los dentro de um mesmo processo. Como é que um juiz federal isola um pedido de condenação? Esqueça o resto. Como é que um juiz federal vai julgar um pedido de município contra particular? Como é que um juiz federal vai determinar uma ordem para um hospital particular? Para um hospital municipal? E como é que um juiz federal pode determinar que o Estado X admita o fulano em CTI? Qual que é o poder que a Justiça Federal tem? O organograma da Justiça não fecha. Se nós temos na Constituição Federal distribuição de competência, artigo 108 e 109, regulamento a competência da Justiça Federal, em primeiro e segundo grau. A Justiça Estadual, apesar de prevista na Constituição Federal, ela é regulamentada por constituições estaduais e organização judiciária. Então quer dizer o quê? Quer dizer que tudo aquilo que a gente aprende em constitucional, no edital, aprende que tem que utilizar competência federal, estadual, isso vai para água abaixo.
Porque a gente está falando, se você ler o artigo 109 da Constituição Federal, lá não fala que ele pode determinar uma questão de ordem competência estadual. Então existe, ao meu ver, existe um erro aqui em relação a isso. Mas alguém me pergunta, é proibido cumular órgãos de níveis diferentes? Não, não é proibido. Eu já vi. Apesar de eu não concordar por conta da operação prática, existem circunstâncias em que se pode, mas desde que seja o mesmo objeto, a mesma situação. Não dá para colocar indenização com CTI. Se fosse só CTI, ainda dava para entender. Ainda a gente conseguiria tentar entender, por mais que um juiz federal determinasse que um município fizesse alguma coisa. Mas você consegue entender. Agora, a indenização, que é uma questão privativa do município com o particular, isso eu não consigo entender. Com todo respeito, admito posições contrárias, mas com todo respeito, na minha opinião, está equivocado. Está equivocado o examinador ao não permitir o mandado de segurança. Tá? Então, assim, quando muito, ele pode até chegar e falar assim, olha, eu não concordo com o mandado de segurança por causa desse motivo. Eu não sou dono da verdade, Natália não é dono da verdade, ninguém aqui está querendo dar aula no examinador. Mas o examinador teria que verificar que, em virtude de argumentos, provavelmente, eu não sei, mas provavelmente outros professores de constitucional no Brasil, de cursinho ou não, devam estar falando sobre isso. Então, eu não sei nem se estão usando esses argumentos ou não, mas eu quero deixar claro que o examinador, no mínimo, deveria autorizar o mandado de segurança, em virtude dos argumentos que eu apresentei para vocês. Tá? Ele pode não concordar, mas no mínimo ele tinha que autorizar em virtude dessa possibilidade. A gente está falando de uma corrente doutrinária, a gente está falando de alguém do Sri Lanka que defende isso. Nós estamos falando de uma situação prática, que um advogado na prática faria. Tá joia, Renata. Então, acho que essa é a conclusão. Quem fez MS certamente está aborrecido, está chateado no dia de hoje, recebeu o resultado ontem com pesar. Já ouvi de muitos de vocês, e li também por e-mail, vi no Twitter, que vocês se saíram muito bem nas questões, mas que não passaram porque zeraram a peça. E por tudo que o Renato falou, como eu volto a dizer, numa argumentação muito sólida, o MS também seria cabível. Então, a nossa tarefa aqui hoje é não desanimar. Vocês precisam recorrer, porque existe a possibilidade do examinador rever esse posicionamento, certamente, essa menção dele, na segunda frase do gabarito comentado, de que não seria cabível o MS, por 3 razões que ele apontou. O Renato desconstruiu muito bem, sem, obviamente, tentativa de ensinar nada a ninguém, mas para mostrar que existe uma possibilidade doutrinária forte, robusta, do cabimento dessa peça que muitos de vocês escolheram. E que, por isso, o examinador também tem que prestigiar essa percepção jurídica que, corretamente, vocês tiveram no momento da leitura do enunciado. Agora, como é que vocês vão fazer para elaborar os recursos, né? Pois bem, olha, quem é aqui de São Paulo tem o apoio direto dos professores assistentes que estarão com vocês aqui para a produção e confecção dos recursos pessoalmente. Quem é aluno do SAT vai usar, João, põe um e-mail para mim, por gentileza. Quem é aluno do SAT vai usar esse endereço que eu quero que apareça aqui na tela de novo, que é o nosso endereço do plantão. Olha, plantão recurso constitucional@gmail.com. Esse é o endereço. O site na verdade, o e-mail está aberto aqui, eu estou vendo que alguns alunos já escreveram, o Thiago acabou de escrever, por exemplo, estou vendo que já tem alguns alunos participando, pedindo apoio na confecção do recurso. Então, vamos relembrar algumas coisas importantes sobre os recursos? Primeiro ponto, você não pode copiar razões do recurso de ninguém, porque razões idênticas, fundamentação semelhante, o examinador pode zerar seu recurso e não considerá-lo, o que seria péssimo, né? Então, por isso a gente não apresenta nenhum modelo de recurso. O que a gente faz aqui é trazer as razões de recurso para vocês. O Renato fez de forma muito organizada hoje uma apresentação na qual ele identificou o porquê da escolha do examinador pela ação condenatória, com essa acumulação de pedidos. Depois ele desconstruiu essa escolha, mostrando que, apesar de ela ser uma escolha possível do ponto de vista jurídico-procedimental, ela não lhe parecia a mais correta, a mais adequada para ser utilizada no caso. Depois ele desconstruiu as 4 próximas frases do gabarito comentado, que são aquelas em que o examinador determina o não cabimento do mandado de segurança, provavelmente já noticiando que ele não vai promover revisão de tese aqui, né? Ele não vai promover revisão, ele não quer acatar o mandado de segurança. E aí ele te disse as razões do porquê. E o Renato desconstruiu novamente. E depois ele trouxe informações com artigos constitucionais e da legislação pertinente, CPC e a lei do mandado de segurança, que indicariam o cabimento
adequado dessa peça. Então, é o que novamente eu digo. Também acho que o examinador pode escolher no gabarito um caminho específico. Existem muitos caminhos que levam até a Roma, né? A gente sabe disso. Mas numa prova, num exame como esse, em que a escolha inadequada da peça gera a reprovação, o examinador tem que ter consciência que, vez ou outra, ele elabora um caso que, na sua construção jurídica e fática, permite a oposição de mais de um instrumento judicial cabível. Se todos são possíveis, são cabíveis, não vale nem discutir qual é o melhor na hipótese ou não. Você vê que, pela pergunta que eu fiz para o Renato, ele concorda que, muito provavelmente, na hipótese e na prática, o MS era a ação mais adequada. Agora, como é que você, aluno que fez o MS e foi reprovado, escuta isso? Com muito pesar, certamente, né? Porque você escolheu, certamente, a peça mais adequada para a hipótese. Se você estivesse vivenciando isso na sua vida profissional como advogado, você teria feito o MS e essa escolha não foi prestigiada pelo examinador. Não há nenhum óbice jurídico, processual, para o examinador admitir o MS nessa hipótese. E a construção que o Renato fez aqui, todas as explicações que ele forneceu, provam isso de maneira muito robusta, muito consistente. Não há nenhum buraco, nenhuma falha na argumentação que ele apresentou pelo cabimento da peça. Então, o examinador construiu um caso jurídico que, em razão das particularidades fáticas, admitia mais de uma peça possível. O examinador escolheu um caminho, provavelmente porque ele pensa que essa ação condenatória, com esse pedido de obrigação de fazer e de indenizar, é o mais correto. Na percepção de muitos professores, Brasil afora, porque vocês vão acompanhar não só a percepção nossa aqui do LFG, vocês devem estar conversando com outros alunos, etc. Vocês vão perceber que no entendimento, na percepção jurídica de muitos professores de processo civil e de direito constitucional e professores de processo constitucional, o MS era a via que lhes pareceu mais adequada. Então, o MS é também cabível. E é com muita tristeza e muito pesar que eu venho dizer isso hoje, porque eu tenho notícia de muitos alunos aqui nossos que fizeram o MS e perderam a prova por essa razão. Uma prova que, se o examinador não tivesse cometido esse equívoco, nós teríamos, assim, uma aprovação recorde, porque eu sei de todos terem ido bem nas questões. Qual a razão disso? Não se sabe. As questões de direito constitucional foram bem elaboradas, as dissertativas. Os temas foram difíceis, foram bem escolhidos, mas o gabarito veio bem afinado com o que a gente estudou, com o que se sabe. Não há nenhum erro, nenhuma crítica a se fazer à parte dissertativa. Mas na parte processual, a gente teve de novo um desentendimento aqui na banca, né? De novo um problema, segundo o Renato, não é nem na construção da peça, é só na formulação do gabarito e na escolha do espelho. Então nós tivemos esse problema e que esse problema deve ser revisto. Eu leio muito na internet, converso muito com alunos e blogs especializados, sempre a mesma percepção. A FG não muda de tese, não revê peça, não revê gabarito. Se ela só publicou ação condenatória com pedidos cumulados de obrigação de fazer, de indenizar, ela nunca vai mudar isso. O erro está aqui. Gente, o erro está nisso, em não reconhecer que outra peça é cabível quando ela é. E se não reconheceu no gabarito comentado, que reconheça pelo menos nos recursos. Né? Porque não tem nada pior do que um examinador ruim. A banca ruim é péssima, mas a banca ruim e teimosa é a mais negativa, é a mais nefasta. E é aquela que vai ter que sofrer críticas mais ferozes, mais ferrenhas, certamente. Então, por enquanto, e nesse momento, que o Renato deixou asseverado aqui, e eu reforço, é o seguinte: o gabarito tem razão de ser, a peça é cabível. Por outro lado, uma outra peça que não foi contemplada no gabarito, que é o mandado de segurança, é cabível igualmente. E talvez, na prática, fosse uma peça mais adequada, muito melhor empregada do que essa que o examinador escolheu. Então, todos vocês devem recorrer. Isso aqui não é uma armadilha emocional. Você não deve ficar fantasiando que vai conseguir no recurso e depois não conseguir, vou sofrer mais. Não, isso aqui é uma questão de justiça. Quem fez o MS sabe muito bem essa matéria. Não quero saber de ninguém chorando, sem dormir, nervoso, se sentindo incapaz. Não quero ouvir isso, sabe? Vocês são bons alunos, vocês sabem. Eu tenho certeza que vocês admiram o Renato tanto quanto eu admiro. Então, se você vem e escuta o Renato dizer que é cabível o MS e você fez essa escolha, você não pode se sentir mal. Porque você é bom aluno, você é capacitado. Agora, você está sofrendo uma perda por um erro que não é seu. Então, a gente ainda tem que tentar reverter isso aí com o recurso, tá? Então, não quero ninguém se sentindo mal. A necessidade agora de recorrer existe. A gente vai tentar, a gente vai recorrer. E quem sabe com isso, o examinador enxerga, percebe o que ele está fazendo aqui quando ele escolhe unicamente essa peça e diz de maneira assim, direta que não é cabível o mandado de segurança numa hipótese em que o remédio constitucional é cabível. Então vamos lá, vocês que são aqui de São Paulo, que estão acompanhando esse comento, essa análise de recurso da segunda fase, vocês que são aqui de São Paulo, temos plantão hoje, né, Danilo? Qual é o horário?
Hoje o plantão vai das 14 às 18, para quem é de São Paulo. E na segunda-feira? Na segunda-feira, das 9 às 12 horas. Né? Segunda-feira já é um pouquinho mais complicado, é só para terminar de analisar o recurso, aquela última análise, porque segunda-feira o prazo vence, né? Dia 26. Ah, não vence terça, não? Não vence segunda. Hoje é que dia? Sábado, dia 23. Não, vence terça, não é verdade? Vence dia 26. Hein, João? Terça, dia 26. Beleza. Então, segunda, a gente ainda tem um plantão. Agora, para os alunos que são alunos do SAT, vocês vão encaminhar, põe de novo o e-mail aqui para mim, vocês vão encaminhar, pode até ser o recurso de vocês, para a professora assistente olhar. O e-mail é esse aqui, olha. Plantão recursoconstitucional@gmail.com. Então, olha só, se você não pode assistir esse vídeo ao vivo, se você não pode acompanhar agora, você vai assistir essas razões depois. O Renato, de forma muito elucidativa e organizada, trouxe todas as razões para você defender o cabimento do mandado de segurança e impugnar essa reprovação sua. Tá certo? Então, acompanhando a fala dele aqui, você tem total condição de reestruturar o seu pedido, apresentar suas razões. É claro que você vai continuar contando com a nossa ajuda. Eu também trabalho nesse meio aqui do plantão, junto com a Anabela. E aí, você vai continuar contando conosco para avaliar o seu recurso. Ele está bem escrito agora. Um modelo não pode ser apresentado para o seu recurso não ser invalidado por cópia do de outra pessoa. Tá bem? Então é isso, meus queridos. Olha, sinto muito que a gente tenha tido esse problema, mas é um problema reversível. A gente ainda pode vencer essa segunda etapa com uma argumentação que é sólida, que existe. Como o Renato disse muito bem aqui, ninguém está tentando inventar ou justificar o não cabimento do MS, dizendo, olha, não era cabível mesmo, não, mas vamos tentar por essa tese jurídica. O caso não é esse. O caso é outro. É cabível. E sendo cabível, mas não tendo sido a peça aceita, a gente tem um problema sério dessa vez com a FGV. Tá bem? Então é isso, meus caros. Continuem contando comigo. Qualquer dificuldade adicional pode escrever no Twitter. Durante todo o final de semana, todos os professores assistentes estão tomando conta do Twitter. Qualquer auxílio emergencial eles encaminham para mim. Eu também respondo do meu e-mail pessoal. E também nós temos esse e-mail do plantão de dúvidas aqui para auxiliar vocês. Certo? Então, boa sorte para todos nós. Contem conosco e vamos tentar, que vai valer a pena. Tá? Um grande abraço para vocês todos e que, na medida do possível, nós tenhamos um bom final de semana.